Retornando para o último bloco do Direto de Brasília, entrevistando hoje o professor Leandro Bueno, procurador da Fazenda Nacional e professor de processo penal nas universidades brasileiras. Professor, qual o papel do esclarecimento da população, da educação da população, para o uso correto, vamos dizer assim, desta facilidade dos meios de comunicação hoje? Eu entendo que essa parte da educação ela é fundamental, né? Assim, no sentido que ela traz um maior esclarecimento para as pessoas, né? Recentemente, assim, me causou estranheza, assim, quando eu estava viajando no início em janeiro, num determinado local aqui no Brasil, e eu queria ler ali um jornal, uma revista, tal, alguma coisa, e num local eles falaram que não tem, simplesmente o pessoal só lê por celular ou por internet. Então você vê que em situações como essa, né, e a gente sabe que no Brasil a nossa educação, infelizmente, ela ainda está num nível muito baixo. Se a gente pegar, por exemplo, os índices PISA, né, que avalia a educação. Nós estamos em lugar bastante distante do que seria minimamente desejável, né? E eu acho assim que se houver um investimento maior, principalmente nessa educação de base, no caso, isso ajudaria muito as pessoas no esclarecimento, né? Porque muitos falam até que não há uma vontade política de ter um povo instruído, um povo que saiba dos seus direitos, né? Assim, efetivamente, que tenha uma consciência crítica. É essa a sua concepção, professor? Sim. Há uma intenção por trás de manter um povo analfabeto? O problema é que eu participei, por exemplo, sexta-feira passada, de uma reunião com um político e ele me contava uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele me falava que aqui no Distrito Federal nós temos, se você pegar o que é gasto com educação dividido pelo número de alunos da nossa escola pública, dá R$ 1.600. Por aluno? Por aluno. R$ 1.600 é quase o que você paga, ou praticamente o mesmo valor de um aluno de uma escola particular. Então, assim, onde é que está ali a gestão desse dinheiro, assim, no caso? É uma situação, assim, bastante complicada. E, efetivamente, eu nunca vi, assim, pelo menos desde que eu me conheço como pessoa, um investimento na própria profissionalização maior do professor, um investimento de salários, no caso. Pouco tempo atrás nós tivemos uma grande discussão de o governo não queria fixar de jeito nenhum um piso salarial mínimo para os professores. Então, assim, fica claro para mim, pelo menos, uma situação em que não há uma vontade efetiva de melhoria nessas na educação. Na realidade, não nos falta um projeto concreto de educação para o país. Sim, exatamente. Se fala na priorização do ensino básico, que é a necessidade urgente para um país carente e da dimensão como o Brasil, e se gasta muito, se deve gastar bastante, com o ensino superior. Mas sem a base é difícil você chegar a um bom nível superior. E o que a gente observou bastante também nos últimos tempos foi, por exemplo, com relação eu, por exemplo, posso falar assim, por ter trabalhado em algumas faculdades, a questão do FIES. Colocou-se muita gente ali dentro, né? E talvez a conta vai chegar bem breve para nós, porque muita gente não vai ter condição pela inadimplência de devolver esses valores, né? E eu não sou pessoalmente contra o programa em si, mas eu questiono o seguinte: isso teria que ter feito também, concomitantemente, um controle da própria qualidade do ensino superior, que muitas vezes a gente viu várias faculdades sendo houve abertas. Uma disseminação de cursos superiores no Brasil. Virou um bom negócio, né? Bom negócio. Aliás, virou um negócio bom, né? E talvez, eu tenho ouvido, eu não sou um especialista em planejamento, mas eu tenho ouvido falar pessoas, inclusive um amigo que trabalha no Ministério do Planejamento, que essa conta do FIES é uma conta realmente... Que vai chegar. Vai chegar, e pesada. Aliás, a conta sempre chega para nós, né? Sim. Agora, o senhor como professor universitário, procurador da Fazenda Nacional, fake news pode ser considerado como uma erva daninha no meio da sociedade? Eu considero que sim.
A principal razão disso é que ela acaba trazendo mais alienação para as pessoas. As pessoas, infelizmente, elas já têm muitas vezes dificuldades de estarem informadas. Então você imagina que se na busca de mais informações, de estarem mais conectadas com o seu tempo, se ainda há mais notícias ainda trazendo inverdades. Então essas pessoas vão ter que ter um cuidado muito maior, né? E isso acaba trazendo, no meu ponto de vista, muita disseminação assim, de próprios contendas. Por exemplo, também desde que eu me conheço, nunca vi, por exemplo, um país como o nosso atualmente, de tanta divisão social. As pessoas estão brigando entre si na política, por exemplo, questões raciais, questões sexuais. E as fake news, elas são muitas vezes, dentro desse caldo, elas criam ainda mais confusões, né, no sentido de trazer mais discordância, porque geralmente as fake news, elas muitas vezes trazem informações erradas das pessoas, né? Então isso acaba trazendo mais divisões sociais no meu ponto de vista. Agora, e como é que o senhor está olhando o cenário nacional, onde nós estamos todos constatando uma verdadeira disputa entre poder executivo, judiciário e legislativo? O que eu entendo é o seguinte, no artigo 2º da Constituição, aquilo ali praticamente virou letra morta quando fala que os poderes têm que ser harmônicos, né? Então hoje está uma situação muito complicada entre si. O que eu sinto, assim, no caso, é que está faltando muito, assim, eu diria assim, uma autoridade moral no caso. Então, assim, eu fico triste, por exemplo, sendo da área jurídica, eu nunca vi, por exemplo, um Supremo Tribunal tendo virado, para muitos, um verdadeiro escárnio, né? Assim, você abre a rede social, você vê facilmente ali, por exemplo, ministros sendo colocados como ladrões, como com interesses que não apenas o direito. Eu não estou dizendo que eles sejam, no caso, mas criou-se para muitas pessoas essa mentalidade. Isso no judiciário. Já a própria questão, por exemplo, do auxílio moradia, caiu muito mal para a população, porque uma população que muitas vezes não tem nenhum dinheiro, por exemplo, para comer, para um aluguel, ver magistrados que estão entre os servidores mais bem pagos, recebendo esse auxílio moradia e muitos tendo sua própria casa, né? Então isso também eu acho que acabou desgastando muito o judiciário. E também essa própria questão, no caso das investigações da Lava Jato, praticamente também minou o meio político. Então hoje, assim, o que se discute muito no caso, uma coisa que eu tenho observado, da necessidade de uma renovação e de pessoas que estejam fora da política. Só que o próprio ambiente político fala que isso seria uma aventura, né? No caso, porque seriam pessoas que não têm aquele trato do dia a dia que a política exige. Na realidade, parece que estão querendo matar o carteiro por ele estar trazendo a mensagem. Mais ou menos assim. Porque como você vai considerar um país sem a política, sem deputados, sem senadores e tudo mais? Nos cabe ter um pouco mais de consciência e escolher melhor. Sim. E fazer com que as coisas aconteçam e sejam cobradas de acordo com aquilo que você depositou na urna. Se você sabe em quem você votou e esse não está correspondendo, troca. É a única forma de, num Estado democrático de direito, a gente corrigir as coisas, né, professor? Sim. E, inclusive, eu achei interessante ontem uma notícia que eu estava lendo, que o próprio presidente do México, ele foi eleito agora nesse último final de semana, e ele colocou que no 3º ano do mandato dele, ele vai fazer uma espécie de um plebiscito para ver se eles querem que ele continue, porque no México são 6 anos a presidência, né? Sim. Então ele quer, como fosse uma espécie do que a gente chama no direito um recall, para ver se a população quer que ele continue ou não com o mandato. Opinião pessoal sua, o senhor é a favor ou contra a reeleição? Eu sou contra, assim, no caso. Eu seria a favor de mandato maior, por exemplo, 5 anos? Porque eu penso o seguinte, a gente tendo eleições também, assim, a cada 2 anos, tal, tudo, eu acho também fica difícil até para o próprio governante ele apresentar seus projetos. Então, assim, um prazo de 5 anos acho que seria bastante razoável, porque se não conseguiu fazer em 5 anos, acho que dificilmente
E o senhor tem perspectiva de uma luz no final do túnel ou pode ser um carro vindo em sentido contrário, na contramão? No momento atual, assim, no caso, realmente eu não vejo assim muito claramente essa luz, mas é preciso ter essa esperança, né? Tá certo, então. Professor Leandro Bueno, procurador da Fazenda Nacional, agradecemos pela sua presença aqui no Direto de Brasília. Obrigado pelas suas informações, pelos dados que o senhor fornece aqui e esperamos contá-lo em outras oportunidades aqui também. Foi um prazer muito grande estar com vocês aí, estar conversando aqui sobre temas tão interessantes. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Direto de Brasília.